Vou falar sobre um outro assunto agora e você de casa, é claro que pode bater esse papo com a gente. Cozinha toda sua, tá, chefe? Muito Fica à obrigado. vontade aí, tá? Porque o nosso assunto hoje é um assunto diferente, mas é sobre nulidade matrimonial. Você sabe o que é isso? Já passou por esse processo? Tá querendo passar? Bom, quem bate um papo com a gente sobre este tema é a advogada Juliana Ramos Braga. E é claro que você de casa, se tiver alguma dúvida sobre este tema, já manda aqui para o nosso WhatsApp 43 3315 1313, tá bom? Doutora Juliana, boa tarde. Seja bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista. Primeiramente, gostaria que você explicasse o que é nulidade matrimonial. Bom, Maica, quando a gente fala em nulidade matrimonial, a gente fala na questão da nulidade perante a igreja, tá? Quando a gente fala essa questão. E principalmente quando a gente fala em relação à igreja, o casamento na igreja, ele é indissociável, tá? Existe aquele termo de que o que Deus uniu, o homem não separa. No entanto, existe uma possibilidade prevista no direito canônico de que a igreja considere esse casamento nulo desde o seu início. Então, eventualmente, a pessoa que tiver esse interesse, ela pode buscar um tribunal eclesiástico e tentar anular esse casamento desde o seu início. Existe no direito canônico as previsões, tá? Dentre elas existe a questão da impotência, a questão da pessoa não querer ter filhos, existem inúmeras previsões. Impotência, a questão de não querer ter filhos. Onde existe essa possibilidade que a igreja vai considerar lá desde o início esse casamento como não válido, né? Como nulo. E daí sim esse casamento ele é anulado perante a igreja, tá? Mas é interessante já afirmar que perante a igreja ele é indissociável, tá? Não existe essa possibilidade. No entanto, existe sim a possibilidade de se anular desde que se reconhecida essa nulidade desde lá do seu início. Isso não vale no caso de uma traição, essa nulidade? Então, Mike, existem inúmeras previsões no direito canônico. Dentre elas, uma das previsões é o erro. Que ela é bem abrangente, né? Como é um processo perante um tribunal, eu te confesso assim que eu, por exemplo, eu faço só direito de família. No escritório, eu nunca trabalhei nesse tipo de processo. Eu tenho no escritório alguns clientes que procuraram, que até me trouxeram, mas eu nunca atuei nesse tipo de processo. Mas eu sei que é bem abrangente, que você pode fazer provas, enfim, e talvez possa se enquadrar dentro dessas possibilidades. Uma amiga minha, uma pessoa bem próxima minha, passou por esse processo. Demorou muito tempo para ela conseguir anular o casamento na igreja, gente. E ela queria tanto, ela já está com a pessoa, né, com um novo parceiro já faz 10 anos praticamente, e ela começou a querer, porque para ela tinha sentido fazer anulação na igreja. Parece que ela tinha que fechar esse ciclo, né, para ela conseguir resgatar ou realizar novas coisas. E é isso que eu acho que modifica um pouco o pensamento da mulher, né? De querer, de repente, ali na igreja, né, fazer até um novo casamento, um novo né? casamento, né? Ter o reconhecimento de um novo casamento, e para isso ela precisa dessa nulidade. É isso que eu ia falar, porque para ela casar na igreja, Exato. ela tem que ter essa nulidade desse casamento anterior. Exato. E partindo do assunto divórcio, qual que é o direito da mulher, né? A gente está falando aqui porque, igual essa minha amiga, ela foi atrás de buscar, é um direito dela, que ela tentou e ela conseguiu, tá, doutora? Que legal. Ela conseguiu, foi demorado. Até fui meio interlocutora, ligava pro ex dela, fulana tá querendo falar com você, assina os documentos, olha que coisa, né? Claro, assino, mas graças a Deus foi tudo tranquilo, então, mas só que foi um processo demorado para acontecer. Mas qual que é o direito da mulher hoje diante de uma escolha de separação? Maica, fugindo um pouco, então, da questão da religião, né? Hoje, a mulher, antigamente a gente tinha algumas questões em relação à mulher que restringiam um pouco o direito da mulher. Hoje já não, tá? Por exemplo, tem algumas clientes que me falam assim, doutora, e se eu sair da minha casa, eu perco alguma coisa? Eu posso sair de casa? Pode sair de casa. Hoje não existe mais a figura do abandono do lar, tá? Hoje o direito, ele tenta ter uma visão protecionista em relação à mulher. A gente tem algo no judiciário que chama protocolo de gênero. O que significa isso? Ele é como se fosse um manual para o judiciário para seguir dentro de um processo onde existem questões de gênero. Por exemplo, uma mulher que durante todo o percurso do casamento ela não trabalhou,
Então, essa mulher, ela, depois do casamento, ela não tem renda, ela não tem como se inserir no mercado de trabalho. Muitas vezes, uma mulher que é vítima de uma violência doméstica, de uma violência psicológica. Então, hoje a gente tem uma estrutura dentro do judiciário para proteger essas mulheres, para acolher essas mulheres. Então, até mesmo os juízes, eles têm esse manual, que a gente chama de protocolo de gênero, para que, quando a gente tem uma ação de divórcio envolvendo essas questões de gênero, os juízes saibam como lidar e como acolher essas questões de uma forma diferenciada. Porque a gente sabe, né, que uma das questões que faz com que muitas mulheres adiem, vão adiando, vão protelando a separação, o divórcio, sair de casa, é porque se ouve falar de que se ela sair de casa, ela abandonou o lar e ela não vai ter direito a nada. Tem uma participação, é da Celina, é voltada para isso, né, Sá? É isso mesmo, né? Ela fala que ela demorou muito tempo para ela separar, para ela conseguir se livrar, né, dessa... que ela tinha muito medo de perder a guarda dos filhos, né? São muitos conflitos internos e que a pouca informação do direito da mulher faz com que muitas mulheres protelem esse casamento e permaneçam nesse relacionamento que, gente, é um relacionamento abusivo também. Sim. Ela não está feliz diante ali naquela relação, né? E as mulheres, às vezes, elas têm medo até mesmo, Maica, pela condição financeira, sabe? Eu já tive clientes que me procuraram falando, doutora, mas ele tem uma condição financeira melhor, ele não vai ficar com a guarda das crianças? Não, sempre vai ser visualizado o melhor interesse das crianças, independente da condição financeira. Uhum. Então, esses receios existem, sim. E, infelizmente, nós temos inúmeras situações, de mulheres que ainda se mantêm dentro de um casamento pela condição financeira, pelo receio de não conseguir se inserir no mercado de trabalho, pelo medo de expor os filhos a uma situação financeira difícil. A gente percebe muito isso. Eu recebo inúmeros casos assim. Essa fragilidade da mulher, né? Sim. Em relação a essa perda, que não vai acontecer, né? Diante de toda a história ali, o contexto, você tem os seus direitos. Eu queria até, doutora, que você desse um conselho, desse uma orientação, né? Na verdade, não é um conselho, uma orientação para as mulheres que querem, que têm essa vontade de separar e que têm também o desejo de denunciar o ex-marido, por conta do não pagamento da pensão. Que a gente sabe que isso também faz com que muitas mulheres, poxa, eu não quero ver o pai dos meus filhos preso, não quero que meus filhos vejam o pai deles passando por essa situação. É importante essa atitude da mulher? Como que fica? Como que você lida com as suas clientes lá no teu escritório? Maica, primeiro assim, em relação à questão da pensão, o que eu afirmo muito para as minhas clientes é que não é um direito delas, é um direito dos filhos. Então, ela tem que pensar muito quando ela fala assim, doutora, mas eu vou colocar o pai dos meus filhos, eu vou processar o pai dos meus filhos, eu vou pedir a prisão do pai dos meus filhos. É um direito das crianças que ela está tirando. Às vezes, ela vai poder proporcionar uma vida melhor, um padrão de vida melhor, oportunidades melhor com aquela pensão. E eu vou ser muito sincera com você, eu advogo nessa área desde 2006. Eu tive poucos casos de prisão, poucos. Expediu o mandado de prisão, aparece o dinheiro. Então, tem que se relativar, porque o que acontece? Às vezes a criança passa necessidade, às vezes a criança deixa de ter oportunidades porque a mãe tem medo de pedir a prisão do pai. E às vezes esse pai coagido, ele vai pagar. É a pressão, gente. A gente não é aquilo, né? A gente só dá valor quando pesa no bolso, quando a gente, por exemplo, uma multa, né? A gente para de usar o celular no trânsito quando chega a multa, não é? Fala, nossa, vou parar de usar o celular no trânsito, vou diminuir a minha velocidade quando eu vou passar. E é a mesma coisa, né? Quando pesa no bolso, quando vai doer, deixa a pressão ali em cima, faz com que a pessoa acabe, né, tendo essa atitude. Agora, é importante a gente frisar também, doutora, que quando você for realizar esse processo de separação, que não é fácil, né, nada de acordo de boca, né? Tudo escrito, né? Isso é muito importante, as pessoas, as mulheres, né, ter essa consciência. Ambas as partes, tá, gente? A gente está falando aqui de mulher, mas eu sei que tem muitos homens também que, de repente, querem chegar nesse processo de separação e não tem a coragem, tá aí, né, se debatendo diante da situação, mas o acordo de boca é muito importante. A gente fala das mulheres porque as mulheres acabam sendo mais prejudicadas diante dessa situação, ainda mais se ela seu marido que mantém a casa, né? A gente sempre tenta, Maica, orientar para que se faça um divórcio consensual.
O que é um divórcio consensual? Um acordo entre as partes. Mas esse acordo, ele tem que ser homologado ou judicialmente. Hoje a gente consegue fazer no cartório, mesmo com crianças, a gente consegue fazer no cartório um divórcio consensual. Mas, como você disse, é importante que isso seja homologado, até para proteção de ambas as partes, tanto o homem quanto a mulher. Eles precisam dessa proteção, eles precisam regulamentar essa situação, porque às vezes também tem casais que se separam de fato, eu saí de casa e fica anos sem regulamentar essa situação. E isso pode gerar problemas imensos. Lá na frente, né? Daí o casal tá todo mundo sozinho, aí quando um dos parceiros ali arruma um parceiro, arruma uma parceira, daí começa. Aí você não negociou lá atrás, aí é outra briga, né? Parece que daí o clima muda, né? Então é importante você ter essa documentação, fazer tudo certinho com o profissional ali, gente, para valer a pena aquilo que está sendo programado ali, né? Que está sendo acordado. Agora, pegando esse gancho, aproveitando aqui, vamos falar da Maria da Penha também, que é muito importante, acho que diante dessa situação que a gente sabe que acontece muito. A Maria da Penha hoje, ela é muito importante, querendo ou não, um respaldo para a mulher que é muito vulnerável, né? E realmente tem funcionado. Ela é importante hoje nesse meio e para a mulher ela funciona, ela está sendo cada vez mais validada. Maica, olha, a Lei Maria da Penha, ela é reconhecida mundialmente, tá? Pelo seu conteúdo, pela forma como ela é exposta. E eu vou te falar, ela funciona. Tá, eu vou te falar até por experiência própria, não experiência profissional. Ela funciona sim, ela funciona sim. E às vezes o que acontece é que as pessoas não são bem informadas sobre a Lei Maria da Penha, tá? A Lei Maria da Penha, como a gente vinha falando, ela não só traz as medidas protetivas, que seria isso? O afastamento do lar conjugal do agressor, a proibição de se aproximar da vítima, mas ela traz também no seu conteúdo outras medidas, como por exemplo, a pensão para as crianças. Na própria Lei Maria da Penha, a mulher, quando ela busca a delegacia e ela faz uma queixa, enfim, uma denúncia de agressão, naquele mesmo momento ela pode pedir a pensão. Então, a Lei da Maria, além disso, ela traz também a possibilidade de bloqueio de patrimônio, de pedir que a pessoa... Ela é ampla. Sim, ela traz inúmeras ampla, né? possibilidades. Eu acho que o que falta é a divulgação e que a mulher entenda que ela é efetiva. Que ela é muito efetiva, né? Sim, que ela é muito efetiva. E onde que a mulher vai buscar essa ajuda? Como que é? Maica, hoje a mulher pode procurar a Delegacia da Mulher, tá? Pode procurar as promotorias que tratam sobre a violência doméstica e ela vai ser muito bem acolhida. Hoje a gente tem um preparo bem grande em relação a tudo isso. Tá certo, falamos aqui, gente, sobre nulidade de casamento, né? Falamos aqui sobre a importância de você fazer um acordo de separação, não só verbal, mas colocar no papel. Falamos da importância da fundamento dentro da Maria da Penha, que funciona. Então, é uma forma de levar, de repente, uma força para aquela mulher que está passando por esse processo e saber que a mulher, por mais que ela seja mais vulnerável, ela tem os seus direitos, é só você buscar informações com profissionais qualificados. A doutora Juliana costuma compartilhar muitas informações sobre o tema no Instagram dela, né, doutora? Para ajudar realmente as mulheres a ter essa busca, né, de informação. Olha, o Instagram da doutora para você acompanhar e que se informe, né, gente? Eu acho que a informação é sempre importante para você conseguir alcançar o seu objetivo. Prazer em conhecê-la, prazer em recebê-la. Até uma próxima oportunidade, tá bom, Ju? Obrigada. Obrigada.